Olá, você está no Palavra Encarnada. Este é um programa diário da obra Lumen de Evangelização, onde nós meditamos o Evangelho do dia e tentamos trazer um propósito para que essa palavra de Deus se torne carne, se torne palavra encarnada nas nossas vidas. O Evangelho de hoje, ele está em São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. E hoje, dia 12 de fevereiro, o eixo central da reflexão que nós faremos será a palavra que Jesus fala para o surdo mudo, quando ele fala Éfata, que quer dizer abre-se. E desde agora nós iniciaremos também a nossa oração pedindo que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir essa palavra e permitir que ela vá fecundando o nosso coração e gerando os frutos que o Santo Espírito precisa gerar em nós com essa lexio de hoje, com essa meditação do Evangelho. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje Jesus nos convida a nos enxergarmos como esse surdo mudo, né? A gente pode dizer que ele era surdo e falava com dificuldade, a gente pode chamar ele de surdo mudo. E você talvez está se perguntando: nossa, Gisele, por que tu está dizendo isso, né? Eu escuto muito bem e eu falo muito bem, tenho uma boa dicção, mas na verdade, meu irmão, minha irmã, pelo nosso pecado, pela nossa humanidade falha, todos nós somos surdos, todos nós somos mudos e precisamos estar constantemente nos encontrando com Jesus. Na comunidade, como esse surdo mudo chegou, né? Ele foi apresentado no meio do povo, mas também na intimidade, na reserva, na oração pessoal, naquele encontro íntimo com Jesus, para que Jesus possa realizar o que ele promete. Abre-te, abre-te. Éfata. E aí a gente pode aproveitar essa meditação do Evangelho para nós refletirmos em que momento nós somos surdos, em que momento nós somos mudos. Quando, por exemplo, nós somos incapazes de ouvir os apelos de uma multidão que está abandonada, que precisa ser socorrida, amada, evangelizada. Todas as vezes que isso acontece, nós somos surdos. E talvez você se pergunte: mas isso não aconteceu comigo. Talvez quando você não quis seguir um direcionamento, quando você achou que era loucura seguir mais um projeto, abrir mais uma casa, já tá bom, né? Estamos dando um passo maior do que as pernas. Muitas vezes nós estávamos, quando nós pensamos isso, e eu me incluo porque eu posso pensar isso também em algum momento, passando por essa tentação, eu estou sendo surda a esse apelo de uma humanidade sedenta do amor de Deus.
Quando nós somos incapazes de, por exemplo, perceber que às vezes a agressividade, a violência do nosso irmão, às vezes do irmão que está aí com você, da irmã que está aí com você na casa de acolhimento, na verdade é um pedido de socorro, de alguém que está precisando ser amado. Quando a gente não consegue ouvir além ali da superfície, a gente está sendo surdo nessa perspectiva divina. Quando a gente está tão preso nas nossas coisas que a gente passa direto, que a gente é incapaz de ouvir, que a gente é incapaz de, inclusive, dialogar com o nosso irmão, a gente nem consegue ouvir direito o que ele diz. A gente pergunta, oi, tudo bom? E já espera que a resposta seja tudo bem e passa direto, porque a gente está surdo nessa fraternidade, nesse cuidado com o outro. Isso pode acontecer com quem mora na mesma casa que você, com seu irmão de comunidade, com alguém do projeto, do seu grupo, que acontece isso. Nós somos surdos também quando nós ouvimos um direcionamento e nós relativizamos. O direcionamento está ali. É um direcionamento da comunidade, de uma comunidade que tem se colocado em oração para ajudar as suas ovelhas a buscarem a santidade, ou quando é um direcionamento da igreja, do nosso pároco, do nosso pastor local, do Papa, e a gente relativiza. Não, isso é para fulano de tal, porque ele tem mais tempo do que eu. Não, isso é para cicrano, porque ele não tem filho. Eu já tenho filho, para mim é diferente. Isso é para fulano de tal, porque ele foi criado assim, eu não fui, eu sou mais tímido. Chega de a gente relativizar um direcionamento. Talvez seja mais difícil para você alguma coisa, como para outra pessoa é mais difícil outra coisa, mas nós somos surdos quando a gente quer tapar os nossos ouvidos para ouvir um direcionamento que é claro e que é palavra de Deus para nós. Muitas vezes você sabe que é palavra de Deus porque você vê os frutos na vida de outras pessoas, mas para a sua vida você relativiza. Ah, não, isso aí que vieram falar aqui na celebração da palavra, aqui na casa de acolhimento, isso é pro fulano que tá aqui, pro cicrano que tá aqui do outro lado. Pra mim mesmo, não. Pense bem se você não tá sendo surdo, hein? E a gente precisa também pensar quantas vezes nós somos mudos. Ele diz, né? Alguém que fala mal. Toda vida que você não conseguir anunciar a palavra de Deus, e não precisa ter uma oratória maravilhosa para isso, não. Todas as vezes que as pessoas não conseguirem ouvir nas suas palavras um vocabulário de um filho de Deus, todas as vezes que as pessoas não conseguirem ler na sua vida um verdadeiro evangelho, uma vida de doação, de amor a Deus, você está sendo mudo. Eu estou sendo muda, né? Eu não estou conseguindo falar, eu não estou conseguindo expressar. Porque a nossa vida ela foi feita para manifestar a presença de Deus em nós. Se eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou sendo muda. Eu não estou falando o que eu deveria falar. Quando, por exemplo, a gente vê um sofrimento, a gente vê alguém sendo injustiçado, a gente vê alguém fazendo uma coisa muito errada e a gente fica calado, a gente fica mudo. Quando a gente vê alguém saindo da comunidade ou alguém que já está entrando ali numa vida de pecado e a gente fica inerte, mudo, calado, nós estamos sendo mudos. Eu não estou falando de fazer um grande alarde, colocar o pecado do irmão para todos ver, mas fazer como o Evangelho nos diz, chama o teu irmão ali do lado, conversa com ele pessoalmente e não te cala, para ajudá-lo a ser direcionado para o rumo de Deus. Então, quantas vezes nós somos mudos nesse sentido? E quantas vezes a gente usa mal a nossa voz? Quando a gente fala mal da igreja, dos padres, dos bispos, do Papa, quando a gente acha que sabe mais do que eles, até do que as nossas autoridades, e a gente usa a nossa voz, esse dom maravilhoso que Deus nos deu, para falar bobagem, para falar asneira.
E quando a gente cria uma fofoca, inventa uma história do outro, gasta tempo para inventar, falar do nosso irmão, criar caso, difamar, isso é ser mudo. É por isso que nós, se você se identificou com alguma dessas coisas que eu te falei aqui, né, que o Espírito Santo inspirou que eu te falasse, é porque você ainda precisa ser como esse surdo mudo que se coloca diante de Jesus e pede a cura. Que vai lá no recolhimento, na oração pessoal, na intimidade com Jesus e pede a cura. E Jesus vai dizer, abre-te, éfata. Só que tem outra coisa, meus irmãos, que impede a gente de ouvir, que impede a gente de falar bem. É quando, na verdade, a gente não está nem totalmente fechado para Deus. A gente está dentro da comunidade, a gente está ouvindo as pregações, mas às vezes a gente está com outra porta da nossa mente, do nosso ser aberta para o mundo. É como se Jesus estivesse falando, a palavra de Deus estivesse falando, mas você está no meio de uma festa, de um paredão, de um pancadão, um barulho gigante assim no seu ouvido. Uma batucada, não sei, um barulhão. E por mais que você esteja querendo se abrir a Deus, se você continuar aberto para o mundo, você não vai conseguir ouvir. Esse efatá não vai acontecer. Por isso que dizer, Senhor, eu quero me abrir para Ti, eu quero ouvir, eu quero falar as coisas que Tu queres que eu escute e que eu fale. É preciso também fechar-se ao mundo. E às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente está aberto para o mundo quando a gente está imerso com amizades que não nos levam para o céu. Quando a gente gosta de estar com pessoas que ficam fazendo fofoca, falando até da comunidade, se reunindo para falar da comunidade, se reunindo para falar de outro irmão. Quando a gente cria grupos, às vezes, só para criar ali um assunto paralelo e criticar. A gente está se abrindo para a vaidade, para a soberba. A gente está ficando aberto para o mundo e impedindo que esse efatá, que esse abre-te aconteça. Quando a gente está muito focado no dinheiro, quando a gente está muito focado no nosso bem-estar, quando a gente coloca a nossa família no centro e não Deus no centro, a gente está aberto para as coisas do mundo. Talvez você está ouvindo o mundo inteiro gritando, ai, mas tem que ganhar mais dinheiro, ai, mas tem que cuidar da sua família, ai, mas e aquela oportunidade de emprego? O seu coordenador disse que não era hora de sair, mas essa oportunidade de emprego eu não posso perder. Isso muitas vezes é o mundo gritando para você. Ai, mas eu não concordo. Ai, mas eu não sinto aquele ardor mais, não tem a comunidade que está errada. Muito cuidado. Você pode estar aberto ao mundo e não conseguindo se abrir para Deus. Por isso que o que esse evangelho vem nos pedir nessa meditação é que nós nos coloquemos diante de Deus e peçamos, Senhor, abre-me para Ti e fecha-me ao mundo. E não adianta só pedir, a gente tem que agir. Por isso, meu irmão, se algum dos exemplos é algo que você costuma fazer rotineiramente, é algo que tá te deixando surdo, que tá te deixando mudo, comece a tentar consertar agora. E aproveite o dia de hoje, que é uma sexta-feira, o dia que a igreja nos convida a fazer jejum. Faça jejum, faça uma penitência por essa intenção. Senhor, para que eu consiga mudar isso. Senhor, para que eu seja melhor nisso. Aproveite essa oportunidade. E eu vinha muito, né, a inspiração que o Espírito Santo me colocava era que muitos de nós cometemos esse pecado diante da evangelização que a nossa comunidade se propõe. Talvez você ficava surdo ou mudo quando você era chamado para evangelizar pelo Ser Feliz. Então aproveite que hoje ainda é dia 12 de fevereiro, nós estamos no meio do mês. Já comece essa evangelização, saia de si, faça uma coisa diferente. Saia desses grupos que você fala mal do povo, evite esses encontros, tome uma atitude concreta, desde já.
E que o Senhor nos abençoe, porque essa missão não é fácil, mas é ela que vai nos levar para o céu. Fique com Deus.